Está no ar Sementes da Graça, para começar bem o nosso dia. Que a graça e o amor do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Iniciamos mais um momento de reflexão aqui em Sementes da Graça. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem com seus contatos. Caso você não seja inscrito nesse canal, seja muito bem-vindo. Nosso texto de hoje está no Evangelho escrito por Mateus. Estaremos lendo o capítulo 18 e os versos 21 e 22, que nos diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Sem dúvida, o perdão está entre as atitudes mais difíceis encontradas nas mensagens de Jesus. E ele falava muito sobre esse tema. Na verdade, perdão era um assunto recorrente em seus discursos. E por ser um tema tão difícil, o apóstolo Pedro queria um número. Ele, talvez de uma forma particular, se aproximou do mestre querendo saber em que momento ele se livraria dessa responsabilidade de perdoar. E na cabeça desse discípulo veio um número alto. 7 vezes? Ele pergunta. Talvez esse número apresentado por Pedro possa ter sido simbólico, já que o número 7 traz uma conotação de perfeição nas Escrituras. Ou talvez tenha sido uma tentativa de mostrar ao mestre uma capacidade superior aos demais discípulos. Mas já que Pedro veio falando em números, Jesus também lhe deu um número, porém bem acima do que o discípulo tinha imaginado e sugerido. 70 vezes o que Pedro estava disposto a dar. Um número que o fez pensar, não calcular, mas refletir. A tentativa pode ser válida, pois o tema realmente é algo difícil entre os homens, mas não podemos ignorar o contraste apresentado. Um contraste exemplificado em números entre o perdão humano e o perdão divino, entre a paciência humana e a divina. Pedro percebeu que os números de Deus estão muito acima dos seus. É o número do discípulo em contraste com o número do Filho de Deus. O diálogo não se trata de uma disputa, quem apresentaria um número maior, mesmo porque seria impossível competir com Jesus. Mas sim, o diálogo traz a resposta à pergunta do discípulo. Jesus ensinou aos seus discípulos que poderiam melhorar os seus números, poderiam se doar mais pelos outros, que era real a possibilidade de serem mais pacientes, mais tolerantes, mais compreensivos, que poderiam se tornar como filhos de Deus. A lição pode ser dura para Pedro. Talvez ele tenha até sentido uma frustração, entendendo que a estrada é longa e que nesse processo ele estava em seus primeiros passos. Mas o Senhor Jesus lhe mostrou um alvo, uma meta, o que o Pai espera de seus filhos, que sejam semelhantes a Ele, justos, mas compassivos, corretos,
mas também misericordiosos. Que o perdão que receberam, sem merecimento, fosse uma característica em seus relacionamentos interpessoais. Assim, o nome de Deus seria glorificado e sua família ganharia mais filhos. Qual seria o nosso número de perdões em relação ao nosso próximo? Será que chegamos perto do número que Pedro apresentou? É possível que nem chegássemos perto desse número do discípulo. Aprendemos com esse episódio que às vezes temos tão pouco a oferecer e que julgamos que estamos fazendo muito. Um ensino que nos ajuda a pensarmos melhor antes de dizermos: eu já fiz muito por essa pessoa. O ensino de Jesus nesse texto é preciso romper a barreira do discípulo e aprender com o Filho de Deus. É possível melhorar quem somos e o que fazemos em relação ao nosso próximo. Podemos ser mais pacientes, tolerantes e compreensivos. Podemos, assim, agir como filhos de Deus. Seja mais que um discípulo. Rompa com essa barreira. Seja um imitador de Jesus e torne-se um filho de Deus. Perdoe. Perdoar é avançar na estrada que nos conduz à semelhança do Pai. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda nesse mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. Deus ama você, eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Para sempre viverei, viverás. E você que anda nesse mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. Essa foi mais uma reflexão na mensagem de Deus. Avance nessa estrada.
procure alguém e libere o perdão. Isso será um combustível na sua jornada. E se for da vontade do Senhor, amanhã estaremos juntos mais uma vez para meditarmos em sua santa palavra. Que Deus abençoe a sua vida e o seu dia, em nome de Jesus. Amém.